França. França incluiu na Constituição o direito ao aborto. Seria o primeiro país da Europa a fazer isso. Vamos ver aqui a matéria e vamos conversar um pouco sobre isso. França aprova inscrição de direito ao aborto na Constituição. A idade garantida de abortar foi inscrita nesta segunda-feira na Constituição da França, depois de uma votação histórica que transformou o país no primeiro a blindar a prática e que busca enviar uma mensagem ao mundo após várias derrotas. Por 780 votos a favor, muito acima dos 512 necessários, os legisladores aprovaram esta reforma constitucional durante um congresso extraordinário das duas câmaras do Palácio de Versalhes, a oeste de Paris. Quase meio século depois da descriminalização na França, a inclusão na Constituição teve um grande apoio popular, mas a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2022 de deixar de reconhecê-lo como um direito federal gerou alarme. Antes da histórica decisão da França, o Chile tentou introduzir o direito às mulheres a uma interrupção voluntária da gravidez no projeto de Constituição de 2022, que foi rejeitado em um referendo. No lado oposto, alguns países proíbem implicitamente o aborto ao garantir o direito à vida desde a concepção nas legislações, como no caso da República Dominicana, de Filipinas, Madagascar, Honduras e El Salvador. Depois da aprovação, a cerimônia final de inscrição do aborto na Constituição, com a presença de Emmanuel Macron, pode ser realizada em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. O que isso diz, né? O que isso diz? Isso diz que agora fica mais difícil de você suplantar uma negativa do direito ao aborto. Fica mais difícil de você negar o direito ao aborto na França. Agora é cláusula da própria Constituição e não um direito adquirido. Enfim, eu queria falar aqui sobre essa questão do aborto. Eu vou dar alguns argumentos para poder provar que essa questão é uma questão racial e uma questão que já está dado, já existe. Aqui, por exemplo, no Brasil, o Brasil tem. Esse aqui é uma matéria de 2023, então é bem recente, setembro de 2023, certo? Brasil tem uma morte a cada 28 internações por falha na tentativa de aborto. 28 a cada 28 internações por falha na tentativa de aborto, uma mulher é penalizada com a morte, perde a vida por conta disso. Isso aqui, eu vou deixar essa matéria que para depois, porque eu vou trazer essa aqui agora que a gente já tem esse dado, porque eu quero falar de quem é alvo dessa política nefasta de proibição do aborto. O aborto ocorre antes dos 19 anos para metade das mulheres que dizem ter feito o procedimento. A gente vê com essa matéria aqui que o aborto ele é mais comum em idades onde a mulher está mais frágil, né? Mas a juventude é uma época frágil da vida humana em si, né? A pessoa está descobrindo muitas coisas da vida e está entrando no mundo adulto e vai por várias questões, né? Vou ler aqui. Metade das mulheres, 52%, que afirmam ter realizado um aborto no Brasil, o fez antes de completar 19 anos, aponta a Pesquisa Nacional do Aborto em 2021. Divulgada na última sexta-feira por acadêmicos da UNB, Universidade de Brasília, com o apoio da ANIS, Entidade de Defesa de Direitos das Mulheres. Além disso, são as mulheres, olha aqui, esse aqui eu queria chegar nesse ponto. Além disso, são as mulheres negras com alguma vulnerabilidade social ou pobreza que mais realizam um segundo aborto. Então, isso aqui já denota que é racial. Você lembra que eu tinha falado lá no começo? Lá no começo eu falei que era racista, né? O aborto ele é racista. Porque quem pode pagar por uma clínica especializada em aborto, paga. Por mais que seja ilegal, há sim clínicas que fazem o processo do aborto, o procedimento de aborto. E aqui, ó, a ocorrência de 2 abortos ou mais na vida está presente em 1 a cada 5 mulheres. Ó, 1 a cada 5 mulheres. Vocês lembram aqui no outro dado, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, nesse outro dado, que Brasil tem uma morte a cada 28 internações por tentativa
falha de aborto. Agora você imagina que uma em cada 5 mulheres, ou seja, 20% das mulheres do Brasil já fizeram aborto. E a incidência de falha no aborto é bem alta. Isso leva a gente à constatação, vou voltar para cá, de que muitas mulheres estão morrendo por aborto porque não tem dinheiro para pagar por clínicas, né? Então vamos continuando aqui. O inquérito foi realizado entre 13 e 21 de novembro com 2 etapas, uma utilizando entrevistas presenciais e outra com as respostas dos questionários colocados em urnas seladas e pareadas às entrevistas. Foram selecionadas aleatoriamente 2.000 mulheres de 18 a 39 anos em 125 municípios urbanos de todas as regiões do país para pesquisa. Gente, isso aqui é uma amostra gigantesca. Deixa eu tirar aqui um pouco dessa claridade da minha câmera, porque tá horrível. Eu com essa cara branca, absurdamente branca. Pronto, melhorou. Isso aqui é uma amostra gigantesca, 2.000 mulheres para poder servir. Então, isso aqui tem um embasamento enorme, essa pesquisa. Uma confiabilidade enorme. Vamos continuar aqui. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para confirmar o que eu falei. 2 pontos percentuais é digno de uma pesquisa absurda. Continuando. Para mais ou para menos. Foram ouvidas mulheres alfabetizadas e residentes em áreas urbanas. E a pesquisa pondera que não se sabe se os mesmos resultados podem ser encontrados entre aquelas sem escolaridade e moradoras na zona rural. As duas edições anteriores mostram uma tendência de declínio no percentual de abortos realizados no país, pelo menos segundo a pesquisa. Eram 15% em 2010, 13% em 2016 e 10% em 2021. Isso aqui eu quero falar sobre o declínio também, porque, voltando aqui, tem um outro estudo que eu separei aqui. Ó, número de abortos cai no mundo puxado por países desenvolvidos com legalização. Isso aqui pode soar confuso para quem tá lendo. A questão é, países onde a legalização do aborto foi estabelecida perdem o sentimento de tabu que existe no debate sobre aborto. O tabu que tem no tema é responsável para que muitas mulheres desconheçam todas as questões que envolvem o próprio aborto. Sem contar que deve ter educação, com certeza, deve fazer parte da educação sexual. A questão primordial é que mulheres nesses países, assim que engravidam, elas têm acesso a psicólogos, caso elas digam que têm interesse em abortar. Quando é legalizado o aborto, passa-se a ter instrumentalização na saúde para poder se tornar possível o aborto de forma pública. Esse debate faz com que as mulheres entendam o processo do aborto. E há psicólogos direcionados para poder conversar com essas mulheres, psicólogos, psicólogas especializados nesse tema, para poder conversar com essas mulheres e falar sobre os prós e contras do aborto. Nesses países onde há esse tratamento psicológico e também a perda do tabu, ter essa conversa com a mulher é vital para que diminua o número de abortos. Então, dentro desses países em que é legalizado o aborto, o número de aborto cai. E na notícia que você leu tem a questão da reincidência. A questão da contracepção é custosa, que tem uma amiga que está há anos esperando a aplicação de DIU. Anos esperando a aplicação de DIU. Gente, que absurdo. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais na questão racial. Eu quero mostrar que esse aqui é uma matéria um pouco mais focada nessa questão racial. Eu quero mostrar para todo mundo. Agora ficou bom. Ó, estudo aponta que mulheres negras são mais vulneráveis ao aborto. Vamos ler aqui, ó. Mulheres negras apresentam uma probabilidade de 46% maior de fazer um aborto. Gente, isso é porque elas querem? Você acha que é porque elas querem fazer mais aborto do que as mulheres brancas?
Acho que elas gostam de fazer aborto. Continuando. Em todas as idades. Com relação às mulheres brancas, em relação às mulheres brancas. Isso significa que para cada 10 mulheres brancas que fizerem aborto, haverá 15 mulheres negras aproximadamente, que também fizeram aborto. Esses dados estão presentes no estudo recente publicado pela revista Ciência e Saúde Coletiva. Eu já vou abrir aqui. Da Abrasco, com a coautoria de Emanuele Góes, pesquisadora associada do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde SIDAX, Fiocruz, Bahia, e de pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade de Colômbia. Deixa eu ler aqui a Thaís. Não tem acesso à educação sexual, não tem acesso à saúde, são mais vítimas de abuso. Com certeza, com certeza. São pessoas que são vítimas do sistema. Isso aqui é uma política racista. É uma política racista. Vamos continuar. Trata-se de uma análise com perspectiva de raça da Pesquisa Nacional de Aborto, PNA, realizada nos anos de 2016, 2019 e 2021. Quando observadas minuciosamente, as desigualdades raciais são consistentes no tempo, têm a mesma direção em todas as edições da PNA, em todas as combinações possíveis e se mantêm quando se usam diferentes métodos. O problema fundamental, aqui entre aspas, é trecho do estudo. O problema fundamental é que o aborto é tratado como um crime. Lembra que eu falei que as pessoas da sociedade têm o aborto como um tabu e por isso não falam sobre o aborto? É isso. O problema fundamental é que o aborto é tratado como um crime. Criminalização restringe o acesso das mulheres ao sistema de saúde antes do aborto, pois não é disponível. E depois do aborto, por medo de denúncias e represálias. Não é fácil imaginar qualquer outra proibição que tenha a mesma magnitude na restrição do direito à saúde da população brasileira, explicam os autores do estudo. Sobre a descriminalização. Na última sexta-feira, dia 22/9, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, adiantou seu voto para a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que prevê a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O voto da ministra foi favorável e reconhece o aborto como uma questão de saúde pública e reprodutiva da mulher. Atualmente, o aborto só é permitido no Brasil em 3 condições: em caso de estupro, de risco para a vida da gestante e de fetos anencéfalos. Em todos os outros casos, o aborto é ilegal. A pesquisa indica que a estimativa para o período de 2016 a 2021 é de, aos 40 anos, 1 a cada 5 mulheres negras e 1 em cada 7 mulheres brancas, voltando a falar sobre racismo nessa política, terá feito um aborto. E ainda por cima, o acesso ao aborto legal está sendo vedado. Tem isso também. A gente viu aí o caso daquela menina, garota de 11 anos. Olha isso aqui. E, meus queridos, as mulheres são assediadas por lideranças religiosas, médicos, por todos. Toda a sociedade tá... Cara, as mulheres não têm sossego, né? Não tem sossego. E, obviamente, por não ter sossego, elas também vai ter menos direitos que os homens. Porque se o aborto, se a gestação fosse do homem, alguém aqui tem dúvidas de que se a gestação fosse do homem, o aborto seria legalizado? Não tem a menor possibilidade. Não tem a menor possibilidade do aborto ter sido proibido se o homem fosse quem fizesse a gestação. Deixa eu ver o que a Thaís falou. Isso aí foi fomentado por uma senadora da República. Supostamente, né? E, ó, vamos ler aqui. Quem são os grupos que tentaram impedir o aborto de menina de 10 anos? Vou aumentar a letra aqui, né? Porque não somos os 6 biônicos para enxergar tão minúsculo assim. Isso aqui só para poder contextualizar essa matéria que já é um pouco antiga e data da época do governo Bolsonaro, onde um grupo tentou impedir uma menina que teria sido violentada sexualmente e estava grávida, estava tentando buscar o direito ao aborto por ter sido violentado sexualmente. Gente, é uma menina que à época tinha 10 anos e que quando foi fazer quando ganhou o direito ao aborto já tinha 11 anos. E manifestantes da extrema-direita tentaram impedir. Isso é legal, é legalizado. O que a Thaís acabou de falar sobre ter gente ainda tentando barrar o acesso ao aborto legal, é sobre isso. Pessoas que fazem terrorismo a quem vai buscar o direito do aborto legal. Mas enfim, é só esses reclames aqui.
Bora voltar para essa leitura. Continuando. A pesquisa indica que a estimativa... Opa, esse aqui já foi. Aqui. Com o título... Continuando aqui. Com o título Aborto e Raça no Brasil, 2016 a 2021, o artigo reforça que a criminalização restringe o acesso das mulheres ao sistema de saúde antes do aborto, pois não é disponível, e depois do aborto, por medo de denúncias e represálias. Existem desigualdades raciais em todas as edições da PNA. São sempre mulheres negras, que mais realizam aborto. São sempre as mulheres negras as mais vulneráveis ao aborto e, consequentemente, ao aborto inseguro. Então, esse resultado vai se somar a outras pesquisas sobre as desigualdades raciais nos direitos reprodutivos, pois as mulheres pretas e pardas são as que mais morrem com procedimentos inseguros. Tá vendo? Além delas serem as que mais dão entrada, elas percentualmente também são as que mais morrem. Por elas terem menos acesso ao capital por conta da vasta história de opressão ao povo preto, por elas terem menos acesso ao capital por conta dessa questão da historicidade, né? Deixa eu ver. Matéria, Thaís mandou mais uma matéria. Hospital se recusa a colocar DIU em paciente por questões religiosas. Vale lembrar aqui, gente, que não existe nenhum contraceptivo. Contraceptivo, para quem não sabe, contraceptivo é alguma coisa que faça com que você não engravide no ato sexual. Não sei, às vezes tem alguém que não sabe o que é. Não existe nenhum contraceptivo que é 100% eficaz. Então, quero deixar essa questão. Agora vamos continuar aqui. É porque essa questão aí, né? Geralmente usam aquela falácia, né? Não quer engravidar, usa camisinha, não quer engravidar, usa DIU, não quer engravidar, sei lá, o que, sabe? É um argumento idiota desse. Mas vamos ler aqui um pouco. A produtora de conteúdo Leonor Macedo, de 41 anos, foi surpreendida quando, durante uma consulta com uma ginecologista em que ela avaliava a possibilidade de colocar o dispositivo intraurino DIU como método contraceptivo na manhã de segunda-feira no Hospital São Camilo, foi informada que, por diretrizes religiosas, o procedimento não poderia ser feito na instituição. Gente, sinto muito se você é mulher e tem que lidar com esse tipo de coisa. Sinto muito. Vamos ler mais um pouco aqui. Macedo foi para casa e expôs o caso no Twitter, né? Em um relato que até a publicação dessa reportagem já havia alcançado centenas de milhares de pessoas. Aqui é a descrição. Não, vou ler aqui mesmo. Vocês acham que é fácil ser mulher? Ontem fui a uma consulta no Hospital São Camilo e a médica me informou que não pode colocar o DIU em mulheres porque isso vai contra os valores religiosos da instituição. Para que serve o DIU? Vai colocar em homem, então? Eu não entendi. Mas vamos lá. A CNN, a jornalista relatou choque e cerceamento sobre a liberdade de escolha com o próprio corpo. Abre aspas, me senti cerceada do meu direito legal de cuidar do meu corpo. Eu senti que nada tá bom. Você busca um método para não engravidar, você está errada. Se você aborta, você está errada. No nosso país, você só tem uma opção, fecundar. Bom, isso aqui é mais um argumento, né, para provar que tem gente aí tentando a todo custo barrar a legalidade do aborto, que já é previsto por lei, né? Vamos continuar aqui. Esse é um debate importante que aponta para a necessidade de... Vou voltar aqui a ler aqui. Então, esse resultado vai se somar... Não vamos ler desde o começo, né? Existem desigualdades raciais em todas as edições da PNA. São sempre as mulheres negras que mais realizam aborto. São sempre as mulheres negras as mais vulneráveis ao aborto e, consequentemente, ao aborto inseguro. Então, esse resultado vai se somar a outras pesquisas sobre as desigualdades raciais nos direitos reprodutivos. Desigualdade racial, gente, você já sabe que tem vários outros fatores onde mulheres e homens negros sofrem a mais do que homens, né? Então, é isso. Sobre isso também que a gente está falando. Procedimentos inseguros. Esse é um debate importante que aponta para a necessidade da descriminalização, reflete Emanuele Góes. Continuando aqui. De acordo com os pesquisadores do estudo, a criminalização tem 3 implicações. Primeiro, impede que as mulheres acessem os serviços de saúde pública e privados para realizar o aborto e, por isso, faz com que as mulheres usem métodos inseguros para abortar, o que as expõe a riscos importantes e desnecessários, pois os métodos de aborto recomendados pela Organização Mundial da Saúde são simples e seguros.
Ou seja, há a possibilidade de se fazer um aborto simples e seguro, já recomendados pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E não está acontecendo, por quê? Por questões religiosas e egoístas das pessoas que corroboram com políticas racistas que mais penalizam mulheres pobres, mulheres negras e das periferias urbanas. Aqui tem uma outra matéria que eu separei também. Aborto é um dos principais causadores de mortes maternas no Brasil. Imagine agora o aborto, uma coisa que poderia ser feita com métodos simples e seguros, hoje no Brasil é uma das principais causas de mortes maternas. Vamos ler um pouquinho aqui. No Brasil, cerca de 800 mil mulheres praticam aborto todos os anos. Esse trecho aqui já mostra, e eu já deveria até ter falado desse trecho no começo, que o aborto, ele já existe. Não é uma lei que impede o aborto. E não vai existir nenhuma lei que vai impedir o aborto. Sabe por quê? O aborto pode ser feito no sigilo. Uma mulher pode querer abortar sem ninguém saber. E a grande maioria dos abortos são assim. Então, a mulher que vai querer abortar em sigilo, ela não tem os meios seguros para fazer esse aborto. Nesse sentido, é que acontece essas mortes. Então, se uma lei proíbe o aborto e ela não está funcionando para proibir o aborto, ou seja, a lei é inútil, para que eu vou manter essa lei se ela está matando pessoas? Qual que é o sentido nisso? Agora vamos dar continuidade aqui. Dessas, 200 mil recorrem ao SUS para tratar as sequelas de procedimentos mal feitos. Isso aqui eu não lembro, mas eu tinha separado uma matéria, só que eu não achei depois. Depois eu vou dar uma pesquisada. Mas essas 200 mil mulheres que recorrem ao SUS por ter feito um procedimento mal feito, geram gastos ao sistema público de saúde. Então, olha só, além de ser uma política racista, uma política inútil, porque ninguém deixa de abortar por ter a lei, ela também é uma política que mata mulheres e é uma política que faz gerar gastos desnecessários para o Sistema Único de Saúde. Então, olha só, presta atenção. Tem vários argumentos que comprovam a necessidade de se aprovar o aborto. Não é um ou outro. Existe um remédio que é utilizado para aborto que não pode ser usado em mulheres que já tiveram uma cesariana, mas a maioria das mulheres não sabe disso ou assumem o risco. O tal CY. Então, vocês entendem que não existe nenhum ponto para se basear na defesa do aborto? Porque, ó, se a defesa... Ah, não, peraí, ainda tem uma questão, né? Esse aqui é o único argumento que eu vejo sendo mais utilizado dentro dos meios religiosos. Não é esse que está dado, mas isso aqui é o argumento que a gente pode utilizar para poder enfrentar essas pessoas que usam esse moralismo vazio de que não pode matar bebês. Primeiro que não é bebê, é feto. Gente, a gente tem que deixar isso bem delimitado. Não são bebês. Bebês é a partir de nascer. Nasceu, é um bebê. Tá na barriga da mulher, é um feto. Até nascer, é feto. Mas aí, vamos ler aqui, ó. Olha, antes de 24 semanas de gestação, bebês já sentem dor. Revela estudo. Só que, ó, até então, o consenso da opinião médica era de que os fetos não podiam sentir dor antes das 24 semanas de gestação, após as quais o aborto é ilegal na Grã-Bretanha, exceto em casos especiais. Mas dois pesquisadores, incluindo um especialista em dor britânico, Stuart Derbyshire, sugerem fortemente que a suposição está incorreta. Novos estudos indicam que os bebês ainda não nascidos podem sentir algo como dor já com 13 semanas. O projeto de lei aqui do Brasil é de tornar legal o aborto até 12 semanas. Esse
suposto avanço e contestação, essa suposta contestação do cientista, que ainda não é comprovado, indica que são a partir de 13 semanas que o feto começa a sentir algo que se assemelha com a dor. O projeto de lei aqui é anterior a isso, é para 12 semanas. Então, antes de 13 semanas, ou seja, 12 semanas, o feto não sente dor. Ele não só não sente dor, como não entende nada, porque cérebro ainda não foi construído nessa etapa de construção do feto. Então, não tem um porquê. Ele não vai ter o sentimento da dor, não vai sequer entender o que está acontecendo, não tem como você usar a sua moralidade para poder contestar esse ato do aborto. Depois de 13 semanas, depois de tantas semanas, até damos o braço a torcer. Só que a questão é a seguinte, tem toda uma... Peraí. Tem toda uma leva de argumentos que fazem com que a gente precise legalizar o assunto. Ah, mas aí nem tem nexo, é colocar a saúde, inclusive psicológica, da mulher acima de um feto. Sim, tem isso também. Tem isso também. A Thaís falou aqui, ó. O feto, mas é que eu tava falando, né? O feto de até 13 semanas não tem cérebro, não tem nada. Ele não tem como você falar que ele tá sendo oprimido, sei lá, tá sentindo dor, tá fazendo algum sentimento ruim, tá trazendo algum sentimento ruim pro feto, enfim. Mas vamos lá. Eu queria passar esse videozinho aqui também. Isso aqui, gente, se isso aqui não pegar você, é porque você não tem nada dentro de você mais. Nada, você não tem nada. Você quer nada? Olha o título. Brasil tem 6 abortos por dia em meninas entre 10 e 14 anos estupradas. Legal de uma criança de 10 anos que foi estuprada no Espírito Santo virou campo de batalha no Brasil. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou falar sobre como esse caso virou alvo de disputa ideológica e mostrar que, infelizmente, a violência sofrida por essa menina está longe de ser um caso isolado. Na verdade, o Brasil registra, em média, 6 abortos por dia em meninas de 10 a 14 anos. Primeiro, o caso é o seguinte. Uma menina de apenas 10 anos, como eu falei, engravidou depois de ser estuprada. Ela relatou que sofria abusos sexuais do tio desde os 6 anos e que não contava para os outros porque ele ameaçava. O tio da criança está foragido. O caso já vinha levantando debates, mas tomou outras proporções depois que a menina foi levada para outro estado para realizar a interrupção da gravidez depois de autorização judicial. A militante de extrema-direita Sara Giromini, conhecida como Sarah Winter, divulgou informações que podem identificar o caso, inclusive a localização do hospital em que a criança estava naquele momento. Isso daí, gente, essa mulher não presta pra nada. Desculpa, não sei passar pano pra essa mulher não. Essa mulher é uma desgraçada. Segundo especialistas, essa atitude é uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que protege a identidade das crianças, sejam elas vítimas ou infratoras. E é exatamente por proteção à menina, que tão nova já tem o peso de lidar com 4 anos de estupro e uma gravidez, que nem a gente da imprensa e nem ninguém deve revelar informações que podem identificá-la. Essa exposição em torno do caso tende a dificultar a recuperação da criança e da família ao estigmatizá-las. Foi isso que me explicou a Luciana Temer, que é presidente do Instituto Liberta, que atua no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas a exposição tem acontecido. Na frente do hospital, um grupo de pessoas fez um protesto contra o aborto garantido por lei e chegou a gritar assassino para tentar atacar o médico responsável pelo procedimento autorizado pela justiça. E aqui é importante lembrar que casos de estupro, não só de crianças, são uma das 3 situações em que o aborto é permitido no Brasil. As outras 2 são anencefalia ou risco de morte para a mãe. Também se manifestaram lá no hospital mulheres que apoiam o direito da criança em realizar o aborto legal. Elas defenderam que a vida da menina estava em risco e que o aborto legal é um direito dela. Repetiram a seguinte frase: não vamos abrir mão da vida de uma menina de 10 anos. Gravidez forçada é tortura. Gravidez aos 10 anos é morte. Agora que eu resumi o que aconteceu, vamos à pergunta. Esse caso recebeu tanta atenção porque é uma exceção? Infelizmente, a resposta é não.
Ocorrem no Brasil, em média, 6 internações diárias por aborto, envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. Se não me engano, a Sarah Winter tá presa hoje, não é? Sarah Winter muda de sobrenome e diz que não apoiará nenhum candidato. Ativista da extrema-direita Sara Giromini, conhecida como Sarah Winter, afirmou que abandonará o codinome Winter. A partir de agora, ela adotará o sobrenome do marido, Kufi. Além disso, Sarah diz ter abandonado a militância e que não tomará partido nas eleições presidenciais. Em entrevista ao Painel, coluna de São Paulo, publicada nesta terça-feira, Sarah explicou que usa o nome fictício há 14 anos por inspiração da cantora norte-americana Emily Autumn. O sobrenome dela significa outono em inglês e winter inverno. Meu Deus, não quero mais ler sobre ela. Vamos continuar aqui. O meu colega Matheus Magenta tabulou dados do SUS relacionados a internações hospitalares envolvendo abortos. Esses dados não representam o total de abortos no país para essa faixa etária, porque não considera, por exemplo, os casos que não chegam aos hospitais. Desde 2008, foram registrados quase 32 mil abortos envolvendo garotas de 10 a 14 anos. Se forem consideradas as internações nas quais constam dados de raça ou cor de pele, a cada 3 meninas, 2 eram pardas. E só em 2020 Voltando, né? Racista. 2020 foram mais de 600 internações. O Brasil registra também uma média anual de 26 mil partos de mães com idades que vão de 10 a 14 anos. E, se o número de abortos parece alto para quem não acompanha o assunto, ele é pequeno perto da quantidade de estupros de crianças e adolescentes que ocorrem no Brasil. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. A Luciana Temer, especialista no tema, diz que há uma naturalização dessa violência. Ela aponta que, de forma geral, a sociedade nem presta mais atenção em meninas de 13 ou 14 anos grávidas. As pessoas estão começando a prestar atenção, ela diz, na gravidez de crianças de 10 ou 11 anos. Ela, que é advogada e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, explica também que toda menina grávida de até 14 anos sofreu estupro, já que, de acordo com o Código Penal, o estupro de vulnerável é justamente por causa da idade da vítima. Eu fico por aqui e vou deixar o link para a reportagem que a gente publicou lá no site da BBC News Brasil. Enfim, então vamos lá. Vamos lá. Só para concluir. A política é racista. A política é inútil porque o aborto acontece. O aborto não para de acontecer em momento nenhum. Então, isso torna a política inútil. São 800 mil mulheres no Brasil por ano que já fazem o aborto. Gente, essa lei é inútil de cima e embaixo. Nesse sentido. No sentido de evitar o aborto, ela é inútil. 3. Ela mata mulheres. Mata. 4. Gera gastos com a saúde desnecessários. Porque 5 poderiam ter sido feitos em procedimento seguros e simples, mas não. Acarretam no 4 quando as mulheres vão pro SUS em questões de saúde delicadas que geram muitos gastos com os cofres públicos. E 6, né? 6. O aborto não faz nenhum feto sentir dor. Seria o argumento, né, que eles usam. Como bem disse a Thaís, que está no chat, isso não era para poder ser algo significativo. Porque a vida da mulher já está dada. Já é uma vida. O feto nem era para ter sido levado em consideração. Porque ele ainda é feto, não é vida. A construção de uma vida, mas não uma vida. Se pá, eu esqueci alguma coisa, puxado por legalização. Ah, tá. 7. Esse é importante, o 7. O 7. 7. 6. 7 não é 6. Contando errado. Até que tá errado, tô contando. O 6. A própria legalização do aborto. Vou até colocar isso aqui de volta na tela, que é legal. Legalização do aborto faz com que os números dos abortos diminua. Então, olha só. Para você que é contra o aborto, faz mais sentido você lutar pela legalização do aborto do que pela criminalização do aborto. Porque o aborto legalizado faz com que diminua os casos de aborto no país.
Isso aqui dá para colocar vários países onde foi legalizado. Eu teria que achar o dado aqui, mas tem em todos os países, depois de 2 a 3 anos de legalização do aborto, essa matéria eu não tenho certeza. Depois de 2 a 3 anos de legalização do aborto, a taxa de abortos cai. Eu posso dar uma pesquisada aqui. Por exemplo, Portugal. Portugal legalizou. Vamos ver aqui. Portugal, índice de aborto antes e depois da legalização. No Uruguai, aumento inicial após legalização dá lugar à estabilização. Espanha, eu falei de Portugal, agora eu quero Portugal. Ó, Portugal teve aumento, pico e queda nos primeiros 8 anos de legalização. Ou seja, legalizou em 2008, onde eles tinham por volta de 17 a 18 mil aborto ano, passou para uns 19, 18, depois 19,5, 20 e começou a cair, ó. E caiu para em 2016, no período dessa matéria, provavelmente, tá perto dos 15 mil. Então, olha que legal. Vamos ver outro aqui, vai. Ah, porra. Na Espanha, queda inicial e estabilização após a legalização do aborto. Olha, na Espanha, depois de legalizado, o aborto foi de 105 mil, por volta disso, caiu e foi caindo e estabilizou até uma média menor do que a anterior à legalização. Então, olha só. E aqui ela deu de cair um pouquinho ainda. Não sei se você reparou, aqui no ano de 2016 também deu de cair. Então, ó, o Uruguai teve um aumento de mais ou menos 6 mil para uns 9 mil, 9.500, até 2017. Não sabemos depois. Espanha teve queda vertiginosa e estabilizou. Portugal teve um aumento, depois queda e estabilização, onde estabilizou para um número abaixo do que o anterior. Deixa eu ver só falando. Quando os conservadores descobrem que para impedir que o aborto aconteça tem que se prevenir a gravidez indesejada e que isso se faz com a educação sexual nas escolas, a cabeça deles explode. Então, né, porque isso aqui é por conta da própria educação sexual e dos psicólogos, né, quanto os psicólogos que são utilizados conversam com as mulheres quando elas pedem o direito ao aborto. Aí tem sempre um psicólogo que vai falar com a mulher e tal. Em Portugal tem essa dimensão de que, informação, na verdade, de que os psicólogos, depois de conversar com as mulheres, e não é uma conversa no sentido de fazer a mulher querer desistir do aborto, mas é uma conversa franca para dizer, para falar sobre os prós e contras reais, sabe, do aborto. E dentro dessas conversas, muitas mulheres desistem do aborto também. Tá falando que mesmo que seja legal, os médicos de algumas regiões se negam a executar. Sim, não, isso eu tô ligado. E volta e meia acontece aqui no Brasil também, inclusive naquela matéria que a gente viu, né? O próprio médico, quando ele vai fazer o aborto, ele se depara com pessoas que têm esse preconceito, né? E esse preconceito acaba afetando, né, o trabalho dele. É isso. Desculpa trazer esse trigger warning aí. Fala português, alienígena, filha da puta. É o gatilho, né? Fazer esse alerta de gatilho só no final. Esqueci, eu devia ter falado no começo, né? Sobre gatilho de aborto. Muita gente que tem gatilho sobre isso, sendo que na verdade era pra ser um debate aberto, amplo, né? Era pra ser um debate amplo. Só que não é. Quanto do tabu que existe sobre esse tema. Mas enfim, é isso aí o vídeo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Curte, comenta, compartilha, segue nós, ativa o sininho. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Toma o joinha, que é o joinha do tchau. Joinha do tchau. Uhul, joinha.